Olá, vamos lá, mais um videozinho aqui pra gente, né? Esse vídeo agora, nós vamos, mesmo através desse vídeo que nós vamos agora entender melhor o que é a TIR, né? No vídeo passado, eu expliquei como se calcula a taxa interna de retorno, né? E nesse agora eu quero explicar algo que vai além da TIR, né? É o que a gente vai chamar de TIR modificada. E de onde é que sai essa ideia, né? Vamos voltar lá no nosso exemplo que nós estamos usando em todos os casos. Usamos no VPL, usamos na TIR e vamos usar agora na TIR modificada também. Então, o nosso exemplo era aquele, né? A gente faz um investimento de 1.600 e tem uma entrada de 300 no primeiro ano, de 300 no segundo ano, de 500 no terceiro e de 700 no quarto. No vídeo passado, nós calculamos a TIR deu 4,199% ao ano, aproximadamente 4,20, né? E a pergunta que eu coloco aqui agora é a seguinte, vamos lá. O retorno desse fluxo é 4,199. Mas como é que isso vai se processar? Né? Vamos lá, você investiu 1.600. Passado um ano, você teve uma entrada de 300. Né? Esse dinheiro entrou no teu caixa. Aí surge a seguinte pergunta. O que você fez com esse dinheiro? O que a TIR tradicional supõe que você fez com esse dinheiro? Né? Então, ela está dizendo que rendeu 4,199. Mas quando você recebeu esses 300, deixa eu te dar algumas alternativas. Você aplicou a Selic. Você não aplicou em nada. Você deixou na gaveta parado. Você investiu nesse projeto mesmo. Ou seja, a compreensão efetiva da TIR, ela só se dá quando você compreende a TIR modificada. Porque se você não sabe responder essa pergunta, você ainda não entendeu a TIR. E nesse vídeo você vai acabar de entender a TIR e entender um conceito que eu considero muito mais abrangente para avaliar retorno de projetos, que é esse conceito da TIR modificada. Vamos ver isso agora numa planilha Excel, como é que a gente processa isso. Bem, vamos seguindo agora, né? Então, eu já tenho aqui uma planilha Excel com aqueles dados do fluxo de caixa que estão lá no quadro, né? E o fluxo era esse, né? Então, nós temos 1.600, 300, 300, 500 e 700. Né? Se a gente pedir para o Excel calcular a TIR, né, ele vai calcular a TIR e a TIR vai dar, como a gente já esperava, né, 4,199. Né? Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Ok? Aí eu posso fazer alguns testes, né? Ou seja, eu vou supor, por exemplo, que nós vamos reinvestir esse dinheiro à própria TIR. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 300 que eu recebi no primeiro ano, que é aquela grana que entrou no caixa, essa grana eu vou aplicar ela por 3 períodos. Né? Vou aplicar da data, já que eu recebi na 1, vou aplicar na data 2, para a data 3 e para a data 4, ou seja, 3 períodos. Vou aplicar 3 períodos a taxa de 4,199. Então, eu venho aqui, né, e aplico essa grana de 300 a 4,199 por 3 períodos. Tá? É o que essa fórmula aqui está fazendo. Significa que ao final de 3 períodos, esse 300 vai estar valendo 339,40. Mesma coisa eu vou fazer com os 300 que eu recebo no segundo ano. Né? Vou aplicar isso agora por 2 períodos, a taxa de 4,199. A de 500 eu vou aplicar por 1 período, a taxa de 4,199. E a de 700, como eu recebo já no 4º período, eu não vou aplicar. E com isso, eu vou ver que essas receitas, que essas entradas que o projeto gerou, quando levadas todas para a data 4, e esses valores estão todos aqui no 4º ano, eles me geram um valor de 1.886,11. Bem, então eu apliquei 1.600
e tirei 1.886,11. Ok? Aí o que eu faço? Eu vou aqui calcular qual é a taxa que está embutida nesses valores. Eu coloco aqui, ó, apliquei 1.600, tenho 1.886,11 e para eu transformar 1.600 em 1.886,11, eu levei 4 períodos. Né? Se eu for ver qual é a taxa que gerou aqui, deu 4,199, ou seja, a mesma TIR. O que isso está nos informando? Né? Isso está nos informando que a TIR pressupõe que você está reinvestindo as entradas à própria TIR. Então, a TIR é um conceito perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele parte dessa premissa. Ou seja, na verdade, a TIR está pressupondo que você pode reinvestir no mesmo projeto. Então, essa taxa interna de retorno, ela pressupõe que as entradas estão sendo reinvestidas no mesmo projeto e propiciando o mesmo retorno que o projeto tem. Mas isso é um caso muito particular. Se nós formos olhar para isso, nós estamos perante uma situação muito particular de reinvestimento. Mas vamos imaginar, por exemplo, que você coloque o dinheiro embaixo do colchão, ou seja, não vai ter rendimento nenhum. Repara, se não vai ter rendimento nenhum, você vai receber os valores e no final você vai ter 1.800. 1.800, o que é um 1.800 aqui? 1.800 aqui é o menor valor que você pode ter, né? Já que você não vai aplicar nada, vai colocar embaixo do colchão, e isso vai te dar um outro retorno de 2,988, diferente daquele 4,199 que a TIR te dá. Então, esse 2,988, como é que nós vamos chamar esse 2,988? Esse 2,988 é uma TIR modificada, com reinvestimento a taxa zero. Ah, Ivana, e se a taxa fosse 1? Vamos calcular para 1. Ó, se eu colocar a taxa 1 aqui, olha lá, eu estou reaplicando esses valores todos à taxa 1, isso vai me dar um montante de 1.820. Quando eu calcular 1.820 sobre o investimento que eu fiz, já vai me dar uma taxa de 3,275. E se eu colocar 3%, só para ilustrar mais um pouco? De novo, né? Vou gerar um pouquinho mais de recursos. Aqui vamos ter uma TIR modificada, portanto, essa daqui seria a nossa TIR-M, a TIR modificada. Né? Então, toda vez é só que a TIR modificada depende de você saber informar qual é a taxa de reinvestimento. Você pode, por exemplo, estar aplicando num negócio, num ambiente real, que está te dando aquele caixa de 300 na data 1, mas você, ao receber esse 300, você vai aplicar a taxa básica Selic no mercado financeiro, porque você não tem como reinvestir nesse mesmo projeto. Então, nesse caso, o teu capital não vai estar tendo esse retorno de 4,199, ele vai ter tendo um retorno de 3,85, caso você esteja investindo no mercado financeiro a uma taxa de 3% ao ano. Né? Para finalizar, nós vamos de novo colocar aqui 0,04199. Né? Se você aplica 4,199, a tua TIR modificada vai dar 4,199. O que nós vamos concluir que a TIR é um caso particular da TIR modificada. A TIR modificada, ela avalia retorno em qualquer situação. Dentre todas as situações, tem uma, que é quando você investe a própria TIR, que é o que nós chamamos de taxa interna de retorno. Claro isso? Olha, uma outra questão aqui é a TIR modificada, você não consegue calcular ela na HP. Eu daqui a pouco vou dar um macete para a gente conseguir calcular essa TIR modificada na HP. Tá? Mas a TIR modificada você consegue calcular ela no Excel, na função MTIR. Né? Então, eu estou aqui mostrando a função em que você descreve o fluxo de caixa e dá para o Excel essa tua taxa de reinvestimento. Ok?
Só para testar, olha aqui, ó. Eu vou trocar a taxa de reinvestimento, que eu estou colocando essa variável aqui. Peraí. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3%, a taxa de reinvestimento, né? Nós já sabemos que a TIR modificada vai dar 3,851. A TIR era 4,199, mas bateu a nossa continha, né? Com a função do Excel, graças a Deus, né? De novo, ó, se você colocar reinvestimento a 2%, né, ele vai fazer, o que o Excel está fazendo? Exatamente isso daqui. Ele está investindo todas as entradas à tua taxa de reinvestimento, apurando o valor e tirando a taxa final, que nesse caso é 3,563, né, como nós estamos vendo aqui pelas contas, né, que fizemos aqui em paralelo. Ok? Bem, vamos agora ver como é que seria isso numa HP. Né? No Excel você tem a função e tem como calcular, como eu mostrei nessa planilha. Né? Agora vamos ver aqui como é que seria isso no Excel. O que eu fiz? Né? No nosso último cálculo na planilha Excel, nós vimos que se usássemos uma taxa de retorno, né, uma taxa de reinvestimento de 2%, né, nós chegaríamos nessa TIR modificada. Então eu quero calcular isso agora usando a HP. Né? Posso até depois mostrar na HP aí para vocês. Mas primeiro deixa eu dar aqui a ideia. Na verdade, o que a gente faz com a TIR modificada? Só para reforçar ainda mais o conceito. Nós estamos pegando cada um desses fluxos aqui, ó. Nesse exemplo que nós vamos fazer agora na HP, e jogando a 2%. E vendo quando é que todos esses valores incrementados a 2% valem aqui na data 4. Né? Então, esse valor somado todo na data 4 eu vou chamar de Y. E o nosso investimento é X. Bem, se eu tenho Y como montante de todas as minhas entradas na data 4 e X como investimento, se eu faço Y sobre X, eu tenho a taxa de retorno no período. Mas como o período, né, é de 4 anos e eu quero a taxa ao ano, eu vou elevar a 1/4 para saber qual é essa taxa. Essa taxa aqui seria a TIR modificada. Eu usando HP, eu não tenho como levar esses fluxos todos para a data 4 no HP. HP não faz isso. Mas eu consigo informar a HP um fluxo de caixa e pedir para ela trazer tudo para a data 0. E é isso que nós vamos fazer. Aí eu vou chegar aqui e vou fazer, ó, F reg para limpar a máquina. E vou colocar só as entradas, que são as entradas que eu quero movimentar. Então, vou colocar 300 GCFJ, 300 GCFJ, 500 GCFJ e 700 GCFJ. Está descrito o fluxo de caixa para HP. O que eu quero dela agora? Bem, eu falo assim, ó, eu quero que você traga tudo para a data 0 descontada a 2%. Né? Então, vou fazer 2i FNPV, trago a valor presente. Isso aqui, na verdade, eu estou calculando o VPE, o valor presente das entradas a 2%. Ok? Feito isso, eu vou achar esse valor presente na data 0. Né? Esse valor presente, eu vou chamar ele aqui, que eu vou fazer essa conta na HP para vocês aí, filmadinha, né? Eu vou chamar ele de W, esse valor. Mas o W, ele está na data 0. Eu não quero o W, eu quero o Y. Já que eu tenho W, agora para chegar em Y é fácil. Eu faço assim, ó, WPV 4N 2IFV. Quando eu achar esse FV é o nosso Y. Vamos ver? Vamos ver isso agora na HP. A ideia é essa. Descrevo o fluxo, trago para a data 0. E da data 0 eu levo para 4. Quando eu tiver na 4, eu faço a conta para achar a TIR modificada. Ok, gente?
Vamos lá. Aquela explicação que eu dei antes, né, eu vou fazer ela agora aqui na HP. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula essa questão. Então, eu tinha colocado 300... Espera só um minutinho, que eu acho que eu estou com um problema aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Agora vai. Então, vou descrever o fluxo de caixa para HP, hein? 300 G CFJ. 300, de novo, G CFJ. 500 G CFJ. 700 G CFJ. Agora eu vou colocar 2I F NPV. Achou esse valor de 1.700. O que eu faço com esse valor de 1.700? Repara, vou colocar esse valor na memória 1 da máquina. Né? Agora, como eu não quero ele na data 0, eu quero ele na data 4, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, e vou, em primeiro lugar, vou limpar a memória financeira, limpar esse FFIM aqui, ele não limpa as memórias. Então, esse valor que eu coloquei na memória vai permanecer lá. Então, vou limpar a financeira para me limpar essas teclas aqui, ó, que são as memórias financeiras da máquina. Aí eu vou fazer o quê? Bem, 1.600 foi quanto nós investimos. Vou colocar negativo, porque foi o investimento que a gente fez. Esse aqui é o valor futuro que nós geramos. E fizemos isso em 4 períodos. Qual é a taxa? 1,53. Deixa eu analisar isso aqui, que eu acho que deu algum problema. Espera aí. Não, gente, não era isso. O que a gente queria era o valor produzido na data 4. Nós estamos com esse valor aqui na data 0. Desculpa aí. Olha, 1.700 é o valor que nós temos de PV. 4N, 2I, e nós vamos ver quanto é que é o valor que nós chegamos em FV. 1.840 e 48. 1.840 e 48. Deixa eu mostrar aqui o que é isso. Espera só um instantinho. Olha lá. Olha bem aqui. O que nós temos aqui agora? Ó, né? Nós temos aqui o 1.840 e 48, que era o valor que a gente chegou lá na HP, ele está aqui. Né? O que a gente fez na HP? Nós pegamos esse valor aqui, esses valores aqui, do 300 ao 700, trouxemos para a data 0. Quando a gente trouxe para a data 0, ele aqui deu 1.700 e alguma coisa. Mas quando a gente pegou esse 1.770 e incrementamos, ele deu o que a gente queria, o 1.840 e 48. Agora, se eu tenho 1.840 e 48 dividido por 1.600 em 4 períodos, eu vou ter minha taxa de 3.563, que era a nossa TIR modificada. Vamos ver isso na HP agora. Vamos lá, então. Então, o nosso cálculo tinha dado 1.840 e 48. 1.840 e 48 é o nosso valor futuro. Né? Eu vou guardar esse valor agora aqui na memória 2. Ó. E vou fazer o seguinte, ó, 1.600 era o nosso valor presente. Vou colocar negativo, né? Porque foi um desembolso. Esse valor que está na memória 2 é o nosso valor futuro. Nós fizemos isso em 4 períodos. Portanto, nossa taxa foi de 3.563. Se eu colocar com 3 casas decimais, 3.563, que é exatamente o número que está lá na planilha Excel como taxa interna de retorno modificada. Recapitulando para finalizar. Portanto,
Quando eu vou calcular a taxa interna de retorno modificada, eu pego as entradas e levo tudo para o final do fluxo. No nosso caso aqui, era a data 4. Esse montante acumulado na data 4, eu vou dividir pelo valor do investimento inicial e vou ver qual foi meu retorno ao período. Esse retorno ao período é a nossa TIR modificada. Se formos fazer pela HP, não temos como levar tudo para a data 4. Então, a gente traz tudo para a data 0 e depois da 0 a gente leva para a data 4, né, num cálculo só. E estando o valor na data 4, a gente calcula, né, o retorno desse investimento. Desculpe aí a pequena falha no vídeo, mas acho que deu para ajudar. Muito obrigado.